Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. É sempre uma alegria podermos aqui estar com vocês que nos acompanham e nos prestigiam com a sua audiência. Hoje nós vamos recorrer à palavra de Irmão José por nosso intermédio no livro recentemente lançado pela editora Lepe de Uberaba, Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Neste livro, Irmão José procura fazer uma síntese dos principais temas tratados pelo Espiritismo. Uma síntese de diversos assuntos, como, por exemplo, o que é Espiritismo, Evangelho, fala sobre Jesus, Espírito, evolução, reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, o mal, o bem, destino, morte, dimensões, perispírito, percepções, e vai por aí afora. Fala sobre família, sobre proteção, sobre impulsos, educação, infantilidade. São 70 itens, 70 assuntos tratados por Irmão José neste livro. Eu, porém, vos digo, sintetizando assuntos básicos, numa leitura rápida, acessível, temas básicos da doutrina espírita, para que, através da leitura desta obra, as pessoas possam ter uma visão geral do Espiritismo, que é uma doutrina de tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Não é mais filosofia que ciência, e nem mais ciência que religião, e nem mais religião que ciência, e nem mais religião que filosofia. É uma doutrina inteira, íntegra, de tríplice aspecto. E nós temos aqui no capítulo 50, ele trata sobre o assunto aceitação. Sobre este tema, aceitação. É um tema atual, necessário, indispensável à nossa convivência com as pessoas, indispensável na vida cotidiana, aceitação, termos aceitação. E Irmão José considera aceitação não significa passividade. Ao contrário, é a atitude mais ativa do espírito, frente às provações e dificuldades que aparentemente não possam ser superadas. Muita gente acha que aceitar é uma atitude passiva, e não é. É uma atitude difícil, é uma atitude ativa, é uma decisão difícil. Aceitação é uma atitude ativa do espírito, frente às provações e dificuldades que aparentemente não possam ser superadas. Porquanto toda dificuldade pode ser superada, todas as provações podem ser vencidas e serão vencidas no tempo. E ele continua: aceitar o revés é assimilar o golpe que se lhe seja desfechado, não para que o espírito enfraqueça, mas justamente para que se fortaleça. Como escrevia Paulo de Tarso na epístola: quando sou fraco, é que sou forte. Ou seja, quando eu sei que sou fraco, é que sou forte. Quando eu detecto a minha fragilidade, é que eu começo a me fortalecer. Eu começo a me fortalecer porque descubro a minha vulnerabilidade. Tomo consciência de minha fraqueza nesse ou naquele campo e procuro então me fortalecer.
Aceitação ou resignação ativa, irmão José chama a aceitação de resignação ativa, é a única força capaz de anular por completo a força que intenta imobilizar o espírito na jornada que empreende. Então, essa resignação ativa, diz irmão José, é uma força que anula por completo a força que tenta paralisar o espírito, fazer o espírito estagnar. Porque quando o espírito não possui aceitação, ele se entrega à rebeldia, à revolta, ao desespero, ou seja, ele não consegue superar o obstáculo. E se ele não consegue superar o obstáculo, ele não caminha. Ele fica batendo de frente com a dificuldade, batendo de frente com o obstáculo. Ela, a aceitação, diz irmão José, é o gesto mais sábio que o espírito consegue esboçar para mais depressa superar obstáculos que mais se tornam resistentes quanto mais sejam confrontados. Por isso que Jesus também no Evangelho nos diz o seguinte, que a gente não deveria resistir ao mal que nos queiram fazer. Não é que nós não devamos nos defender do mal. Nós não devemos resistir ao mal que nos queiram fazer. Não resistir, ou seja, não revidar com as mesmas armas. Não revidar com as mesmas armas, não combater o mal com o mal. Que nós deveríamos retribuir o mal com o bem. Porque somente a força do bem é capaz de anular a força do mal. É por isso que Jesus diz, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Temos até o exemplo de Jesus, quando preso, diante das autoridades romanas, ele é esbofeteado por um soldado. Ele não reage. Ele pergunta ao soldado por que o soldado estava batendo nele. E com aquela sua atitude, ele coloca fim a toda a violência que naquele momento estava se esboçando contra ele. Ele se mostra superior. Quando na cruz ele perdoa os algozes, porque não sabiam o que estavam fazendo, ele se mostra superior. Crucificado, aparentemente vencido, ele triunfa. Agora, claro, nós precisamos de uma certa elevação espiritual, de uma certa força íntima, para termos uma reação assim, de uma reação elevada. Porque, infelizmente, a nossa tendência é olho por olho, dente por dente, não é? Essa é a nossa tendência. Olho por olho, dente por dente. Nós ainda estamos na época de Moisés, né? Embora o Evangelho tenha 2000 anos, nós ainda não estamos vivenciando as lições de Jesus. Estamos lá com Moisés, olho por olho, dente por dente. Mas como nos dizia Mahatma Gandhi, né? O próprio Gandhi dizia assim, olho por olho e dente por dente, e todo mundo vai acabar cego, vai acabar banguelo. Se for olho por olho, o mundo vai terminar cego. Dente por dente, o mundo vai terminar desdentado, a humanidade vai terminar desdentada, né? E prossegue aqui, irmão José, comentando este assunto. Jesus esclareceu, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Com tais palavras, o Divino Mestre não nos recomendava estabelecer qualquer espécie de aliança com o mal, cedendo às suas pressões. Porque às vezes o mal nos obriga, a tendência do mal, a vontade do mal, o propósito do mal é nos levar a fazer o mal, é nos ganhar para ele.
é nos ter como aliados. Esse é o propósito do mal. Não resistência ao mal se traduz por não enfrentá-lo com as suas armas, pois que somente a luz consegue desfazer toda a treva. O que a dor pretende é provocar uma reação que lhe aumente a intensidade, e não outra que lhe diminua a capacidade de ferir e fazer sofrer. A aceitação da cruz é capaz de transformar uma cruz de ferro em cruz de palha, como nos dizia Chico Xavier. A aceitação da cruz é capaz de transformar uma cruz de ferro em cruz de palha, uma cruz pesada em uma cruz mais leve, mas a sua não aceitação faz de uma cruz de palha uma cruz de ferro. Quando nós não aceitamos a cruz de palha, ela se transforma em cruz de ferro. Mas quando nós aceitamos a cruz de ferro, ela pode se transformar numa cruz de palha. Isso graças a essa resignação ativa, a essa aceitação inteligente das dificuldades, das provações que nós faceamos no cotidiano. E irmão José encerra esta lição. O espírito, pois, carece de exercitar a aceitação todos os dias, preparando-se para aprender a ouvir o não da lei divina, como quem sabe lhe escutar o sim. Quer dizer, quando nós aprendemos a ouvir o não, nós também sabemos, mostramos que sabemos escutar o sim da lei divina. Voltaremos logo em seguida.